Nesta oportunidade que o Senhor nos concede para meditar na Sua Palavra, isto é um privilégio, todos os dias, ocupar, dedicar a leitura devocional. Quem assim faz, vive diferente na face da terra. Estamos meditando sobre hipocrisia ou sobre a conduta de uma pessoa hipócrita ou fariseu. E estamos num texto da Bíblia, se você quiser ler depois, não vou ler. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 28. Vamos continuar a meditação da Palavra de Deus. Na reflexão anterior, tivemos meditando sobre a preocupação do fariseu religioso com a sua vida exterior. E Jesus destaca, ensina, exorta, falando sobre, na parte A do versículo, o exterior dos fariseus. Queremos e lemos também sobre o que significa uma vida exterior e abordamos ali lemos 3 pontos da explicação desta palavra. O primeiro tópico fala do lado mais externo, segundo, que não faz parte da essência, e terceiro, cuja existência que se dá fora do indivíduo. E nessa oportunidade concedida, quero meditar e compartilhar falando sobre essência. Esta é a palavra que vamos abordar neste dia, nesta oportunidade. Essência. Primeiro tópico, a substância íntima de algo. Segundo tópico, ideia principal. Terceiro, preparando aromático extraído de certas plantas. Então a palavra destaca um perfume, um cheiro suave. E é o que Jesus está falando sobre. Veja como a Bíblia é importante. Eu não sei como é que esses caducos velho religioso não dão importância à leitura devocional. É por isso que o jeito que eles são. São presos por Satanás, presos pelo sistema mundano e ainda enganam os outros. Não perca tempo de se aprofundar na palavra de Deus. Porque quando Jesus destaca, chama atenção, quando a palavra de Deus está revelando que Jesus, ele censurou os religiosos dos seus dias, é claro que eles fizeram um biquinho, não gostaram, sem dúvida. Quem tem a ver com isso? Se você quer pregar a palavra e quer agradar a todos, então não pegue nem na Bíblia. O primeiro que vai se levantar contra você é o reino das trevas e vai influenciar o ser humano. Não pegue, não fale nem em Bíblia. Viu? Então, Jesus, quando ele diz que os fariseus aparentemente vivia só de aparência, e em outras passagens bíblicas Jesus se aprofundou mais ainda. Quando Jesus censura eles, aí você vai ver quem é que estava certo, se é Jesus ou se é eles. Porque quando Jesus disse que eles estavam preocupados com a parte externa, Jesus estava também falando do interior deles. A essência do caráter de uma pessoa, para ser uma pessoa de caráter, tem que ter atitudes. Tem que ter atitudes. Eu nunca vi uma pessoa sem caráter, ela ter atitude que preste, ou ela ser uma boa pessoa,
ou ser um servo de Deus, ou ser uma serva de Deus. A nossa vida, como disse Jesus, e está escrito na sua palavra, é um perfume cheiroso diante de Deus. A vida do cristão, quando ele está submisso à palavra, à doutrina, à sã doutrina, é um perfume. Ele não pode abrir a boca, ela não pode abrir a boca, que Deus fica lá de cima sentindo o cheiro do perfume. E todo o sacrifício, eu venho lhe dizer, na graça da força de Deus, que tem oração que cheira mar diante dos nariz de Deus. Porque a oração misturada com pecado, com ressentimento, com amargura, com ódio, com raiva, isso é uma carniça. Isso não sobe. É por isso que tem muitos como nos dias do profeta Elias. Oração é um perfume. Oração de um coração limpo, de uma mente limpa, é um perfume diante de Deus. E a Bíblia deixa bem claro, como a deixamos na reflexão anterior, quando você abre a sua boca, você vai dizer o que tem dentro de você. Porque a boca denuncia o que somos, se somos bom ou má, se somos bom ou más, se somos de boas atitudes ou se somos de mal atitude. Agora, como a religião não se trata de religião de hoje, isto antes de Cristo já vem esse problema, e Jesus veio afunilando o sistema religioso. Jesus veio afunilando o sistema religioso. Jesus já afunilou mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. E é bom servir a Deus por isso. Então Jesus afunilou o sistema religioso daqueles dias e foi com o quê? Com doutrina, com palavra. Que ninguém afunila nada com brá não. Se afunila é falando a verdade. Foi por isso que Jesus disse assim: o Satanás é o pai da mentira. Quem está do lado dele aprende a mentir. Aprende a ser de aparência. Agora quem está do lado da Trindade Celestial aprende a ser sincero. Aprende a servir a um Deus que é sincero e leva as coisas a sério. Deus leva as coisas a sério. Glória a Deus. Leva tão a sério que a sua palavra é reta, é justa. Não morga nem para o direito e nem para o esquerdo. A sua palavra nos dá uma firmeza, uma base sólida para lutar com todo o sistema infernal deste mundo e não ter medo. Porque esta palavra encoraja. Ela encoraja o homem, encoraja a mulher. Então, viver uma vida de aparência é viver uma vida podre, apodrecida. E você veja que tem a corda que segura, que amarra, quando ela fica jogada lá exposta no sol, a frieza, ela se desmancha. É que nem tem pessoas, por dentro é podridão, é a carniça. Isso é uma doutrina que eu sei que Satanás fica rigindo os dentes. Mas se você quer sair da podridão, que é o pecado, Jesus é o sacrifício vivo de Deus, que purifica e transforma e lava, regenera, tira tudo aquilo que não agrada a Ele e faz do homem, faz da mulher um vaso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que por onde passa é falando de Bíblia, é dando testemunho, é falando de boas coisas, plantando boa semente para Deus ser glorificado. O fariseu, por onde ele passa, é falando da religião dele. O crente autêntico, por onde passa, é falando de Jesus, da sua palavra e da sua doutrina.